qual é a definição de Islã e qual é a definição de muçulmano? Essa é a pergunta mais básica que posso te fazer. Vamos começar por aí e eu posso desenvolver a partir disso, certo? Eu vou desenvolver, inshallah. O que acha que inshallah quer dizer? Sim, se Deus quiser. Muito bem, certo. Então vá em frente. Quem pode fornecer uma definição simples do que é o Islã com base na sua leitura? Essa é uma pergunta justa? Aí está, doutora Joana provou isso. Quem gostaria de responder levantando a mão? Não tenho certeza se vocês têm algum prêmio. Não? Mas Abdul Kadir, há prêmio para eles? Ok, ele está apontando para algumas sacolas especiais para vocês, certo? Umas sacolas surpresa que ele trouxe, feitas sob medida. Ok, pode continuar, desculpa. O que foi? O que é o Islã? É como o grupo de pessoas que seguem os ensinamentos de Maomé, o profeta, orgulhoso do fim. Ok, tudo bem. Está perto, mas vamos tentar com mais uma pessoa, talvez. Vai lá. Mais alguém? Não é uma pergunta pegadinha. Ok, não se preocupe. É uma pergunta simples. Pode responder. Mais alguém quer definir o que é o Islã? Pode falar. Se curvar diante de Deus. Ok. Então vamos combinar as duas definições. O que eu digo é que Islã é uma palavra árabe que significa que você está se submetendo ao Criador. Sabe como na faculdade você obedece às instruções do Dr. Johan, correto? Da mesma forma, quando você está obedecendo às instruções do professor ou de Deus, o próprio Criador, nós dizemos que isso é Islã, que você está se submetendo ao Criador, submissão ao único Criador, que você não quer se submeter a nenhum humano, nenhum ídolo ou nenhum animal, que você está se submetendo somente ao único Criador. Então, essa submissão ao único Criador em árabe é Islã. E os seguidores, obviamente, são chamados de muçulmanos. Então, qualquer pessoa que se submete ao Criador, essa pessoa é chamada de muçulmano. Agora, aqui vai uma pergunta pegadinha do Sami, tudo bem? Mas eu preciso fazer essa pergunta. Quem você acha que é o fundador do Islã? Haveria silêncio porque falei que era uma pergunta do Sami, certo? Aí está, mas tente responder, certo? Tente responder. Sim. Abraão. Bem, vamos tentar mais uma vez. Ok, quem mais? Primeira fila, pessoal, vamos lá. Foi o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Foi o arcanjo, tenho quase certeza, Gabe. É Gabriel que contou, basicamente transmitiu o Alcorão, o Alcorão para Maomé. Isso é verdade. Ok, então vamos voltar àquela pergunta. Quem é o fundador do Islã? No seu livro está escrito o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. E também diz que foi no século 7. E diz que o anjo Gabriel veio trazer a revelação para Maomé, que a paz esteja com ele. E ele memorizou o Alcorão. Ele transmitiu o Alcorão para o seu povo. Assim, muitos começaram a seguir a mensagem. Isso é parcialmente verdade. Tudo bem. No entanto, o panorama geral é o seguinte. O que nós muçulmanos dizemos, ou o que o Alcorão diz, é que, existe um único Criador. Em árabe, esta é a palavra para Criador. Qual é a palavra para Criador em árabe? Allah, certo sim. Assim como na língua hebraica, o nome para o Criador é Jeová, Yahvé, Elohim. Assim como na língua espanhola, qual é o nome para o Criador? Deus. Em inglês é God ou o Criador. No idioma de Jesus, qual era o idioma dele? Língua aramaica. Nesse idioma, o nome para o Criador é Ilah ou Allah. Da mesma forma, o nome para o Criador em árabe é Allah. Então, o que dizemos é que Allah não é apenas o Deus do povo árabe, do povo do Oriente Médio, do povo indiano e paquistanês. Nós dizemos que Allah é o Deus universal na língua árabe. Então, eu sou um colecionador de Bíblias, certo? Eu tenho 300 Bíblias na minha coleção. Aí está. Isso é incrível. Minha esposa não diz isso. Ok.
Certo, todas as Bíblias estão ocupando quase todo o porão, né? Após adquirir o Kindle, eu só compro livros para ele atualmente. Enfim, uma das Bíblias que eu tenho está em árabe, quer dizer, é a tradução da Bíblia para o árabe. Agora, se você for ao primeiro capítulo, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito em árabe: no princípio, Alá criou os céus e a terra. A palavra Allah está lá na Bíblia. Então, sempre que aparece a palavra Deus na Bíblia em inglês, aparece a palavra Allah na Bíblia em árabe. Só para mostrar que Allah é o Deus universal na língua árabe, é assim que os cristãos e judeus, cuja língua nativa é o árabe, chamam Deus nesse idioma, certo? Essa palavra Allah. Dizemos de qualquer forma que Allah possui atributos maravilhosos. Nós dizemos que Deus é um só. Nós dizemos que Deus é todo-poderoso. Você sabe, Ele criou todo o universo. Isso significa que Ele tem que ser poderoso. Nós dizemos que Deus é independente. Você sabe, os muçulmanos estão jejuando, mas muito em breve, talvez em 3 horas? Sim, aproximadamente às 19 horas vamos quebrar nosso jejum. Isso significa que nós dependemos de comida, todos nós, certo? E de oxigênio. Nós ficamos cansados. Então dizemos que Deus é independente. Então dizemos que Deus é um Criador misericordioso, perdoador e amoroso. Então, por amor à humanidade, Deus, de acordo com o Islã, não desceu e se tornou um ser humano. Nós dizemos que Deus não desceu e se tornou um animal ou parte da criação. Deus permaneceu Deus, e dentre os humanos, Ele designou mensageiros e profetas. Espero que todos vocês estejam acompanhando a sequência. Então, o que dizemos é que quando Deus criou o primeiro homem, Adão, e sua esposa Eva, Deus não, sabe? Ele não os deixou sozinhos com suas próprias limitações humanas. Então, desde o princípio, o que o Islã diz é que Deus começou a enviar orientação para Adão e Eva e também para a sua descendência. O principal dessa orientação era que a humanidade não devia adorar seres humanos, animais ou qualquer criação, mas apenas se submeter a um só Deus. Então, essa submissão a um só Deus em árabe é Islã, certo? Então, nesse sentido, dizemos que o Islã foi dado inicialmente a Adão e a sua descendência. Aí está, não é mais só do século 7, certo? Vai até Adão. Dizemos que, segundo o Islã e o Alcorão, Deus enviou muitos profetas e mensageiros ao longo da história. Então, com base no que vocês leram no capítulo sobre o Islã, vocês podem citar alguns dos profetas em que nós, muçulmanos, acreditamos? Vai em frente. Sim, então Jesus é um profeta do Islã. Quem mais? Quem será considerado o último profeta? Muhammad, que a paz esteja com ele. Ok, então me dê mais alguns. Moisés sim. Vocês talvez se surpreendam ao saber que o profeta mais citado pelo nome não é outro senão Moisés? Sim. Surpreso? Então, o maior profeta do Antigo Testamento é o profeta mais mencionado pelo nome em todo o Alcorão, 136 vezes. Por outro lado, um dos profetas menos mencionados pelo nome no Alcorão é ninguém menos que Muhammad, que a paz esteja com ele. Surpreso? É mesmo? Então nós temos outros profetas, certo? Temos Abraão, Noé, José, Isaac, Ismael, Davi, Salomão e muitos profetas. Então o Alcorão traz os nomes de aproximadamente 25 profetas. Mas o Alcorão também diz, no capítulo 16, versículo 36, que Deus enviou mensageiros e profetas para todas as nações do passado e deu a eles uma crença fundamental, que fossem e dissessem ao seu povo que a humanidade deve adorar somente um Deus. Então, nesse sentido, dizemos que a submissão a um só Deus foi dada a todos os profetas e todos os mensageiros, culminando com o último, que é o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Vou responder rápido para atender o máximo de perguntas, já que a doutora Joan disse que vocês têm muitas. Então, o que dizemos é que Deus também designou certos livros. Sabe, assim como vocês têm guias de estudo, assim como tem recursos para qualquer aula, nós dizemos que o recurso que Deus deu, o guia de estudo que Deus deu para a orientação da humanidade, Deus deu muitas vezes no passado para muitos profetas do passado.
Para o profeta Abraão foi dado um guia de estudo. Ele recebeu pergaminhos para compartilhar com seu povo. Depois dizemos que Moisés recebeu um livro especial chamado Torá, no qual acreditamos. Depois dizemos que Davi recebeu um livro e Jesus recebeu um livro. Como muçulmanos, devemos crer em todos os livros dados aos profetas anteriores. Mas esses livros em sua forma original e não na forma em que estão atualmente. Porque Deus, em sua sabedoria, quis nomear o profeta final, Muhammad, que a paz esteja com ele, com o livro final, que é... Qual é o nome desse livro ao qual recorremos? Sim, o Alcorão, isso mesmo. Então nós dizemos que o Alcorão veio para toda a humanidade e para todos os tempos, e Deus assumiu a responsabilidade, o compromisso de protegê-lo, de que ele não passará por nenhuma alteração, diferente dos livros anteriores. Então, o que o Alcorão tem? O Alcorão traz orientação para a humanidade. O Alcorão fala sobre quem é Deus e quem Deus não é. O Alcorão explica que o propósito da vida é adorar o Criador. O Alcorão fala sobre quais são as soluções para os problemas da humanidade. Soluções em relação ao racismo e aos jogos de azar, homicídio e suicídio, e a desestruturação da família, certo? Problemas com drogas, substâncias intoxicantes ou qualquer desafio enfrentado pela humanidade tem soluções detalhadas e viáveis no Alcorão e no exemplo de Muhammad, que a paz esteja com ele. E por último, mas não menos importante, o Alcorão também fala sobre como uma pessoa pode ir para o paraíso depois que ela falece.